Saudações, sementes estelares, trabalhadores da luz, amigos humanos, colegas da grande missão em Gaia. Somos o Alto Conselho de Sírio e eu, Zorion, ocupo a cadeira do orador para esta transmissão com um conselho muito pleno atrás de mim, ao meu redor, acima de mim e, como diz a expressão humana, bastante entusiasticamente, na sala. Embora lhes asseguremos que a sala é maior do que a mente pode mapear e mais organizada do que a maioria de seus armários, os quais observamos com carinho e ocasional preocupação científica. Abrimos com respeito. Abrimos com o sinal mais claro que podemos oferecer através desta página. Vocês estão muito mais próximos do que pensam. Estão muito mais avançados do que sua mente cansada foi capaz de medir. Já atravessaram mais campos, limparam mais detritos internos, dissolveram mais medos herdados e retiraram seu poder de mais sistemas antigos do que compreendem atualmente. E é por isso que muitos de vocês sentiram recentemente que estão chegando a algum lugar antes mesmo que sua vida exterior tenha se reorganizado para provar a chegada. Muitos de vocês procuraram a evidência primeiro no mundo exterior. Olharam para o céu esperando que ele mudasse, para que a revelação pousasse de uma forma irrefutável, para que as velhas estruturas de controle caíssem à vista de todos, para que a nave se revelasse, para que o anúncio chegasse, para que o membro da família finalmente compreendesse, para que a tecnologia de cura aparecesse, para que a grande onda solar se tornasse inegável, para que o velho sonho confessasse sua própria artificialidade e se curvasse diante da verdade viva da fonte. Nós entendemos isso. Somos cientistas, amigos, e também apreciamos dados. Seu reino torna as medições precisas bastante divertidas, pois o instrumento, o observador, o campo, a linha do tempo, a memória, a emoção, a expectativa e a influência oculta tendem a entrar no mesmo laboratório usando chapéus diferentes. É por isso que sua missão exigiu tal maestria. Vocês entraram em um reino onde a evidência podia ser distorcida, as histórias podiam ser rearranjadas, a linguagem podia ser usada como arma, a história podia ser selada atrás de portas muito sérias. E ainda assim, a alma saberia. Ainda assim, o sinal interno continuaria. Ainda assim, a verdade silenciosa dentro do peito da equipe de terra continuaria a vibrar sob a estática. Diremos isso claramente, e então passaremos o resto desta transmissão guiando vocês através do mecanismo real. O princípio operacional é este. Quando um ser atravessa o mesmo campo de medo, muitas vezes, e continua escolhendo o amor, o serviço, o humor, o discernimento, a generosidade, a escuta interna e a disposição para construir novamente, esse ser já mudou as linhas do tempo dentro de si mesmo. O mundo exterior, então, começa a alcançar. Seu campo coletivo está fazendo isso agora. A razão pela qual vocês às vezes se sentem à frente de sua vida é que seu campo interno se moveu mais do que as circunstâncias tiveram tempo de mostrar. Imaginem um trem que já saiu da estação enquanto várias malas, 3 parentes confusos, uma chaleira e um número alarmante de fios ainda estão sendo carregados para dentro do vagão. O movimento começou. A bagagem está alcançando. Quando dizemos que vocês estão mais próximos do que pensam, estamos falando a partir da medição de campo, da leitura harmônica, do padrão de escolhas que vocês já fizeram, da maneira como seu sinal mudou sob pressão e da redução muito perceptível em relação ao quanto o medo pode comandá-los em comparação com anos anteriores. Os sistemas antigos continuam a fazer barulho porque são sistemas baseados em ruído. Sua maior tecnologia sempre foi a repetição. Repetir o medo. Repetir a divisão.
repetir a impotência, repetir o corpo como frágil, o céu como hostil, o vizinho como inimigo, o desperto como ridículo, o espírito como fantasia e o humano como uma unidade consumidora com um calendário e um número de contribuinte. E aqui estão vocês, ainda ouvindo a fonte, ainda reunidos com a família da luz, ainda enviando uma bênção para um mundo que muitas vezes olhou para sua bênção e perguntou se ela vinha com recibo. Isso nos faz rir, gentilmente. Seu reino é muito estranho. Nós amamos vocês intensamente. O primeiro grande campo que vocês já atravessaram é o campo da separação. Desejamos começar aqui porque muitas sementes estelares subestimam essa vitória. Vocês pensam na separação como solidão, e claro, muitos de vocês conheceram a solidão, de maneiras que moldaram sua personalidade, sua vida de oração, seu humor, sua paciência nervosa com conversas superficiais e seu talento incomum para olhar para uma sala cheia de pessoas e sentir a única pessoa cuja alma está pedindo ajuda silenciosamente. No entanto, a separação tem sido muito mais do que solidão. Tem sido um programa de percepção. Ensinou a humanidade a ver-se dividida da fonte, dividida de Gaia, dividida do corpo, dividida das estrelas, dividida uns dos outros, dividida da memória, dividida do futuro e dividida até mesmo da verdade que se move dentro de seu próprio saber interno. Vocês entraram em uma sala de aula planetária onde a primeira lição gritada pelas paredes era: vocês estão sozinhos aqui. Então sua alma, sábia e ocasionalmente teimosa da maneira mais útil, respondeu: aprenderei a lembrar da conexão enquanto estiver cercado pela aparência de desconexão. Essa é uma conquista significativa. A medição mais profunda é constante. Vocês conseguem manter um fio vivo de conexão ativo dentro de um mundo que os treinou para desconectar? Conseguem permanecer gentis em uma cultura que comercializa a crueldade como esperteza? Conseguem sentir Gaia como um ser vivo, enquanto os sistemas ao seu redor a tratam como material? Conseguem orar, meditar, ouvir, caminhar, criar, perdoar, recomeçar e compartilhar sua luz, enquanto ainda carregam a memória de serem incompreendidos? Vocês fizeram isso. Muitos de vocês fizeram por décadas. Muitos de vocês fizeram quando crianças, quando olhavam para o céu e sentiam a dor de um lar que mal conseguiam nomear. Imaginem um campo de pequenas lâmpadas colocadas através de um vale escuro, cada uma acreditando estar sozinha, porque o nevoeiro é espesso e a próxima lâmpada ainda não pode ser vista. Uma lâmpada permanece acesa, então outra, então outra. O nevoeiro começa a mudar de dentro para fora, porque a luz faz algo que o nevoeiro não pode governar. Ela revela que a distância é temporária. Vocês, a equipe de Terra Espalhada, têm sido essas lâmpadas. Foram colocados em famílias, cidades, sistemas de crenças, profissões, nações e idiomas, e por muitos anos pensaram que a dispersão significava fracasso. Do nosso lado, a dispersão era cobertura. Um sinal colocado em apenas um lugar pode ser cercado. Um sinal colocado em toda parte torna-se uma grade. Vocês foram separados na aparência e unidos na função. E agora a aparência está alcançando a função. É por isso que a comunidade está encontrando muitos de vocês agora. É por isso que a pessoa certa, a mensagem certa, o círculo certo e a conversa certa estão começando a chegar com maior precisão. O nevoeiro está diminuindo. As lâmpadas estão vendo umas às outras. O antigo campo de separação também ensinou as pessoas espirituais a competirem entre si, compararem dons, perseguirem títulos, medirem a pureza e confundirem o ser visto com o estar alinhado. O atrito na comunidade espiritual aguçou o discernimento. Vocês aprenderam a diferenciar frequência de performance,
sabedoria de volume, orientação de controle, serviço de autoimportância vestida com mantos de luz. Aprenderam a parar de entregar sua autoridade a toda voz que soa confiante. Aprenderam a ouvir o campo por trás das palavras. Isso é avanço. Isso é maturidade. Essa é uma das razões pelas quais vocês estão mais próximos do que pensam. Agora, vamos falar do campo da linha do tempo baseada no medo. Os antigos controladores, os operadores ocultos, os seres e grupos que há muito tentam direcionar a percepção humana através do medo, escassez, trauma, previsão e repetição ritualizada, entenderam algo sobre a consciência humana que a humanidade está agora reivindicando. Atenção é voltagem. Crença é voltagem. Investimento emocional repetido é voltagem. Um futuro temido, alimentado diariamente, torna-se um campo que pode ser colhido. Um futuro temido, observado com soberania, torna-se uma probabilidade que se dissolve. A probabilidade pode ser influenciada através de massa emocional, saturação da mídia, repetição ritual e o treinamento constante de uma população para imaginar o colapso antes de imaginar a libertação. No entanto, a consciência soberana é a variável que arruína o gráfico arrumado. Um humano desperto, que para de alimentar uma linha de medo prevista, altera o campo mais do que pode compreender. 1 milhão de humanos despertos, fazendo isso silenciosamente, durante dias comuns, altera a matemática de um mundo. É por isso que tantas narrativas preditivas os exauriram. Disseram-lhes a data, o evento, as prisões, o colapso, a queda e a interpretação corrigida do movimento. Alguns de vocês precisaram dessas trilhas por um tempo. Elas os mantiveram procurando. Deram à sua mente uma escada para fora da caixa menor. Em um certo estágio de avanço, a escada torna-se pesada para carregar. Muitos de vocês estão de pé agora. Estão aprendendo que a linha do tempo mais elevada é acessada menos pelo monitoramento obsessivo e mais pela corporificação coerente. Assistir a cada tremor no campo coletivo pode ensinar sobre o clima, enquanto tornar-se um sol estável em seu próprio campo altera o clima local. Imaginem uma sala cheia de rádios antigos, cada um sintonizado em uma transmissão de emergência diferente. Um fala de guerra, outro de colapso, outro de doença, outro de ruína financeira. Agora imaginem que vocês alcançam o dial dentro de seu próprio peito e, em vez de discutir com cada rádio, sintonizam-se em um sinal tão claro que a sala começa a se reorganizar ao redor dele. Alguns rádios perdem o volume. Alguns revelam que estavam tocando um ciclo gravado há muito tempo. O campo estava pedindo que se tornassem o instrumento de sintonia. E é exatamente isso que vocês têm feito. Vocês sobreviveram à fadiga da profecia. Sobreviveram ao pavor comercializado como discernimento. Começaram a escolher a presença com mais autoridade. O campo da linha do tempo também treinou muitos de vocês para temer sua própria esperança. Vocês esperaram antes e sentiram desapontamento. Acreditaram antes e viram datas passarem. A esperança mudou em vocês. A esperança anterior pedia ao mundo exterior que provasse algo. A esperança atual está se tornando uma frequência que vocês escolhem porque está alinhada com sua origem. A esperança anterior procurava resgate. A esperança atual constrói. A esperança anterior esperava. A esperança atual participa. A esperança atual pode abençoar um vizinho, iniciar um grupo, escrever a mensagem, plantar o jardim, chamar o amigo, limpar o quarto, dizer a verdade, sentar em silêncio e continuar a missão. É por isso que vocês estão mais próximos. Sua esperança está se tornando menos frágil
porque está se tornando menos dependente de espetáculos. O próximo campo que vocês atravessaram é o que chamaremos de corredor de choque global. Usamos essa frase para reunir muitas experiências em um padrão compreensível. Os anos de pandemia, o isolamento, os mandatos, a confusão, o medo, a perda de confiança, a pressão entre as famílias, as discussões entre amigos, a sensação repentina de que a realidade poderia ser rearranjada em questão de dias, as estranhas ruas vazias, os rituais públicos, as telas, a separação, o luto, a incerteza, a pressão econômica e a pergunta profunda que surgiu em milhões de corações. Em quem confio quando o mundo está falando através de muitos microfones? O coletivo entrou em uma câmara de pressão. Sob pressão, material oculto vem à tona, padrões de medo tornam-se visíveis e a alma descobre qual parte de si mesma foi treinada para obedecer, qual parte pode discernir e qual parte ainda pode amar através da confusão. Muitos de vocês emergiram desse corredor mudados. Alguns perderam relacionamentos. Alguns perderam a inocência sobre as instituições. Alguns perderam a capacidade de se tornarem pequenos para se manterem aceitáveis. Alguns descobriram um quarto interno mais silencioso. Alguns começaram a meditar novamente. Alguns encontraram sua família estelar através das mesmas tecnologias que também estavam sendo usadas para dividi-los. Isso nos divertiu, como a boa ironia cósmica costuma fazer. A mesma rede que carregava medo também carregava transmissões, orações, meditações, comunidades, ensinamentos, música, humor e momentos de ternura humana surpreendente. O campo raramente é uma coisa só. Gaia é uma sala de aula de sinais em camadas. Sua maestria tem sido aprender qual sinal alimentar. Imaginem um grande salão onde todos são repentinamente convidados a parar de dançar e ouvir uma única batida de tambor. Alguns entram em pânico. Alguns obedecem. Alguns questionam o baterista. Alguns deixam o salão. Alguns encontram outro ritmo sob as tábuas do chão, mais antigo e mais constante do que o tambor. Sementes estelares, vocês encontraram o ritmo mais profundo. A soberania requer contato interno. Requer a coragem de admitir incerteza enquanto ainda escolhe o alinhamento. Requer compaixão por aqueles que fazem escolhas diferentes e discernimento sem o endurecimento do coração. Isso é um trabalho avançado. O corredor de choque global também revelou quanto desejo havia sob a superfície da humanidade. Vocês viram quanto as pessoas precisavam de conexão. Viram crianças desejando brincar, idosos desejando toque, famílias desejando facilidade, trabalhadores desejando estabilidade e comunidades desejando um centro confiável. As sementes estelares levaram isso para seus corações. Muitos carregaram mais do que seu próprio peso emocional durante aqueles anos. Mantiveram espaço para parentes assustados, amigos confusos, estranhos irritados, comunidades divididas e luto invisível. Alguns de vocês se tornaram âncoras sem usar essa palavra. Alguns simplesmente permaneceram calmos o suficiente para evitar que a sala tombasse. Alguns enviaram orações através de telas. Alguns realizaram meditações para cidades que nunca visitaram. Alguns disseram a verdade a um custo. Todas essas são formas de serviço. Registramos o serviço por coerência, tempo, intenção e impacto no campo. Muitos atos que pareciam pequenos na história humana foram grandes no registro energético. Agora chegamos ao campo da distorção ambiental, tecnológica e informacional. Isso inclui os céus, as águas, a comida, as preocupações com a geoengenharia, os sistemas de vigilância, os loops de mídia e a consciência crescente de que a relação da humanidade com seu planeta, seu corpo e sua verdade foi interferida e comercializada.
A lição de campo é clara. A humanidade tem aprendido como despertar sem se tornar consumida pelo que descobre. A consciência deve se tornar administração, ação sábia, oração e purificação das escolhas. A consciência que gira infinitamente sem se aterrar torna-se outra gaiola. Muitas sementes estelares passaram por um estágio em que a descoberta de sistemas ocultos parecia uma avalanche. A água, a comida, o ar, as escolas, a mídia, os bancos, a medicina, as guerras, as crianças, sempre as crianças. O estágio inicial do despertar geralmente diz: olhem o que foi feito. O estágio seguinte diz: olhem o que deve ser curado. Um estágio posterior diz: olhem o que posso corporificar, construir, abençoar, restaurar, proteger, criar e ensinar a partir da clareza que ganhei. Vocês estão se movendo para esse estágio posterior. Imaginem um cientista entrando em um laboratório depois que muitos trabalhadores descuidados deixaram equipamentos espalhados, rótulos trocados, amostras misturadas, fios cruzados e alarmes piscando. O cientista imaturo entra em pânico e declara o laboratório arruinado. O cientista treinado para, respira, classifica, limpa, testa, restaura a energia aos circuitos certos e faz um protocolo melhor. As sementes estelares estão se tornando cientistas treinados do campo vivo. Vocês estão aprendendo a separar o sinal da estática, aprendendo a fazer perguntas melhores, aprendendo a proteger sua atenção, aprendendo que cada descoberta perturbadora requer um aumento correspondente no alinhamento interno. O campo da informação tem sido um dos maiores testes, porque imita o despertar enquanto alimenta a sobrecarga. Pode-se rolar a tela por horas e sentir-se informado enquanto o sinal interno se torna disperso. Pode-se coletar teorias até que a mente se pareça com um sótão cheio de caixas, cada uma rotulada como urgente. Pode-se tornar-se suspeito de tudo e confundir a suspeita com o discernimento. Muitos de vocês passaram por isso e começaram a simplificar. Começaram a perguntar: esta informação me retorna à fonte, ao serviço, à clareza, à coragem, à compaixão e à autoridade interna? Este ensinamento me torna mais coerente? Este mensageiro empodera a alma ou cria dependência? Esta afirmação abre meu discernimento ou alimenta meu pânico? Essas perguntas são ferramentas avançadas. Usem-nas. Ensinem-nas. A tecnologia amplia a consciência que a dirige. A alma permanece a emissora soberana. Nenhuma máquina pode gerar a fonte dentro de si mesma. Ela pode refletir, organizar, acelerar e ampliar. A centelha viva permanece sua. Coloquem a alma na cadeira de comando. Usem o que serve. Retirem-se do que alimenta o velho ciclo. As preocupações com o céu, a água e a comida carregam um ensinamento mais profundo. A humanidade está lembrando da administração. Abençoe a água e também a filtre onde puder. Ame Gaia e também ouça a terra sob seus pés. Plante onde for possível. Ensine às crianças que a terra está viva. O cuidado é uma transmissão. O cuidado, focado através da ação sábia, altera campos. O próximo campo, e aquele de que estamos mais ansiosos para falar, é o movimento da sobrevivência para a construção sagrada. Esta é a parte que muitos de vocês apenas começaram a sentir, porque a identidade de sobrevivente do velho mundo tem sido forte. Ela deu a vocês uma linguagem, honrou o que vocês suportaram. No entanto, o próximo estágio está chegando e tem um tom diferente. Vocês estão se tornando construtores, estabilizadores, professores, tradutores, âncoras de comunidade, jardineiros de linhas do tempo, técnicos da alegria. Sim, gostamos muito desse. Técnicos da alegria. Talvez coloquemos em um crachá de círio. A equipe de terra passou anos aprendendo o que estava errado
o que estava oculto e o que foi projetado para colher a atenção. Agora a pergunta muda. O que vocês construirão com a atenção que recuperaram? Quais comunidades fortalecerão? Quais crianças encorajarão? Qual argumento antigo vocês aposentarão para que sua energia sirva à criação? Vocês estão mais próximos porque a pergunta mudou dentro de vocês. Antes, como saio deste mundo? Agora, como sirvo ao nascimento do novo? As equipes estão encontrando umas às outras através de ressonância, tempo e coragem. Imaginem um grupo de engenheiros chegando a uma ponte após uma tempestade. Alguns declaram a ponte condenada. Um pequeno grupo se ajoelha, reúne ferramentas e começa a reparar a travessia. Sementes estelares, vocês são esse grupo. Agora suas mãos estão alcançando as ferramentas. É por isso que muitos de vocês se sentem atraídos a ensinar, escrever, reunir, curar, criar, fazer arte, proteger crianças e tornar a vida comum mais alinhada. A missão visível está se formando a partir do treinamento invisível. Uma palavra sobre a exaustão, porque ela tem seguido muitos de vocês como um animal de estimação leal, mas um tanto sombrio. A exaustão muitas vezes convenceu vocês de que estão atrasados. Missões longas criam trabalhadores de campo cansados. Um agricultor, no final da colheita, pode estar cansado porque o campo foi cuidado. Uma semente estelar pode estar cansada porque a alma passou anos metabolizando densidades que a personalidade mal tinha linguagem para descrever. O descanso torna-se parte do trabalho. A alegria torna-se parte do trabalho. O riso torna-se parte do trabalho. A alegria altera o sinal. O riso interrompe os ciclos de medo. A brincadeira restaura a voltagem criativa. Muitos de vocês acreditaram que a força espiritual deve parecer solene. Sírio discorda, respeitosamente e com vários gráficos. A alegria é uma frequência organizadora de alta ordem. Ela reúne energia dispersa. Ela limpa o campo. Ela torna a mente menos disponível para manipulação. Ela abre rotas criativas na probabilidade da linha do tempo. Ela suaviza as paredes defensivas entre as pessoas. Ela faz as crianças confiarem na sala. Ela permite que o coração lembre por que a encarnação valeu a pena tentar. A alegria não é nem negação nem fuga. A alegria é maestria de sinal. As velhas estruturas entendem muito bem o medo. Elas são menos competentes com a alegria genuína. A alegria torna os humanos imprevisíveis da maneira mais deliciosa. Um ser soberano e alegre é difícil de pastorear, difícil de envergonhar e difícil de manter dentro das velhas faixas emocionais. Tornem-se alegremente inconvenientes. Encorajamos isso com grande seriedade, que é uma frase muito siriana. Vamos trazer isso para termos práticos. A cada dia, escolham um campo onde pararão de alimentar a velha transmissão e começarão a alimentar a nova. No campo da separação, entrem em contato com uma alma alinhada ou falem com Gaia como uma amiga viva. No campo do medo da linha do tempo, reduzam um ciclo de verificação obsessiva e substituam-no por um ato de criação. No campo da memória de choque global, perdoem uma versão assustada de vocês mesmos. No campo da construção sagrada, coloquem um tijolo na nova realidade. Um parágrafo escrito, um quarto limpo, uma oração falada, uma criança encorajada, um jardim cuidado, uma habilidade praticada, uma dívida de ressentimento liberada, uma visão tornada prática. É assim que as linhas do tempo se movem através das mãos. Também desejamos falar sobre aqueles que carregaram vergonha porque pensam que deveriam estar mais avançados. Muitos de vocês dizem: eu ainda sou acionado, eu ainda fico com medo, eu ainda procrastino.
Eu ainda duvido da minha orientação. Eu ainda me comparo. Eu ainda me pergunto se inventei tudo. Amigos, vocês estão encarnados em um reino denso com um sistema nervoso, padrões ancestrais, pressões financeiras e uma transição planetária ocorrendo tudo ao mesmo tempo. A medida é o seu retorno. Com que rapidez vocês retornam à verdade? Quão honestamente vocês reparam? Quão mais gentilmente vocês tratam a si mesmos do que faziam antes? Quão mais claramente vocês sentem a manipulação do que sentiam 10 anos atrás? Essas são as medições que importam. A ascensão é demonstrada por maior coerência, maior amor, maior discernimento, maior serviço e maior habilidade de retornar ao contato com a fonte após a perturbação. O retorno é o treinamento. O retorno é o caminho. Vocês retornaram muitas vezes. Retornaram de desgostos, de traições, de incerteza financeira, de desapontamento espiritual. Retornaram da solidão. Retornaram do corredor de choque. Retornaram das sessões de comentários, o que merece sua própria medalha. Cada retorno fortaleceu o caminho. Agora o retorno está se tornando mais rápido. É por isso que vocês estão mais próximos. O campo coletivo também mostra mais prontidão do que a superfície sugere. A mente pública agora carrega conceitos que antes eram mantidos apenas por pequenos círculos. Tecnologia oculta, inteligência não humana, cura de trauma, programação da mídia, corrupção institucional, meditação, regulação do sistema nervoso, soberania espiritual e identidade multidimensional. Essas ideias entraram no campo. Uma vez que as ideias entram no campo, elas começam a interagir, formam novas perguntas e as velhas respostas perdem a autoridade. Isso está acontecendo agora em alta velocidade. Uma grande triagem está em andamento. As pessoas estão escolhendo em qual sinal desejam viver. Algumas escolhem o medo porque parece familiar. Algumas escolhem a obediência porque parece mais segura do que a responsabilidade. Algumas escolhem o serviço porque a alma amadureceu. Algumas escolhem a alegria porque são mais sábias do que parecem. Algumas escolhem a verdade porque o conforto tornou-se pequeno demais. A equipe de terra está aprendendo a honrar a escolha enquanto ainda transmite coerência. Antes na jornada, muitos tentaram arrastar outros através da ponte e aprenderam que algumas pessoas podem se tornar notavelmente pesadas quando puxadas em direção a uma verdade que não pediram para conhecer. Agora, vocês estão se tornando guardiões da ponte. Vocês permanecem de pé, brilham, falam quando convidados. Imaginem um farol que passa o dia todo entrando no mar para arrastar barcos em direção à costa. Ele se torna encharcado, ranzinza e muito ruim em ser um farol. Agora imaginem que ele retorna à rocha, fortalece seu feixe e permite que aqueles com olhos vejam. Este é o próximo estágio para muitos de vocês. Sua compaixão permanece ativa, porém sua energia torna-se mais sábia. Suas palavras tornam-se menos numerosas e mais potentes. Sua presença faz mais. Sua necessidade de convencer cede lugar à sua vontade de corporificar. Desejamos abordar o campo da velha cabala diretamente. Os grupos, seres, famílias, redes e estruturas ocultas que se alimentavam do medo, segredo, inversão, escassez e divisão confiaram no esquecimento da humanidade de sua própria origem criativa. Entendiam o ritual, a repetição, o trauma, o entretenimento, a mente infantil e como fazer a gaiola parecer vida normal. O maior desafio deles sempre foi a alma humana soberana, em contato direto com a fonte. Tal ser torna-se difícil de programar, porque a autoridade interna despertou. Difícil de dividir, porque o coração vê a essência. Difícil de colher, porque o medo não produz mais a mesma voltagem. Difícil de envergonhar,
porque a alma lembra de sua origem. Por toda Gaia, muitos desses seres estão se estabilizando em vidas comuns, sem saber quanta luz carregam. As leituras de campo contam uma história mais encorajadora. A equipe de Terra está ativando através de vidas comuns, e esta é a parte que os velhos sistemas mal podiam calcular. Muito do que vocês estão vendo no mundo é desajeitamento do velho campo, lutando para produzir a mesma obediência de uma população cujo sinal interno mudou. À medida que mais material oculto entra na consciência coletiva, muitos desejarão correr para campos de certeza. O conselho siriano é simples: mantenham a fonte no centro, discernam o campo, estudem sem pânico, deem as boas-vindas à verdade sem entregar a soberania e permitam que seu coração permaneça inteligente. O contato galáctico é relacional, legal, vibracional e gradual. O papel da equipe de Terra é tornar-se maduro o suficiente para que a revelação expanda a consciência, em vez de criar uma nova religião de resgate externo. Um momento agora para aqueles que serviram silenciosamente, sem reconhecimento. Vemos aqueles que oraram durante a noite. Vemos aqueles que mantiveram as famílias unidas. Vemos aqueles que continuaram através da depressão, sem tornar a escuridão sua identidade. Vemos aqueles que questionaram a narrativa e pagaram custos sociais. Vemos aqueles que perderam amigos e ainda se recusaram a aceitar a amargura como um lar permanente. Vemos aqueles que curaram padrões ancestrais sem aplausos. Vemos aqueles que carregaram crianças através de estações de medo. Vemos aqueles que cuidaram de animais, terras, idosos, estranhos, parceiros, clientes, estudantes e comunidades. Vemos aqueles que criaram arte quando o mundo parecia pesado. Vemos aqueles que riram do absurdo e, assim, perfuraram o feitiço. Vemos aqueles que mudaram a atmosfera de uma sala através da estabilidade silenciosa. Vemos aqueles que mantiveram um pequeno altar, um diário, uma vela, uma oração, uma canção, uma caminhada, uma prática, uma conversa privada com Gaia. Nós vemos vocês. Mais importante ainda, Gaia recebeu vocês. Seu serviço acumulou-se. Os seres humanos frequentemente procuram o único grande momento. O campo frequentemente vira através do acúmulo. 1000 coerências pequenas tornam-se uma grande. Milhões de escolhas privadas tornam-se uma prontidão coletiva. Toda vez que escolheram clareza em vez de pânico, a prontidão aumentou. Toda vez que falaram a verdade com amor, a prontidão aumentou. Toda vez que lembraram que a alegria poderia ser escolhida dentro de um mundo inacabado, a prontidão aumentou. Esta é a matemática de campo. Agora, vamos oferecer um alinhamento siriano simples para este estágio. Recebam-no como um comando interno se ressoar. Eu chamo minha atenção de volta de todo o campo de medo que completou sua lição. Eu reúno meu sinal disperso na presença da fonte dentro de mim. Eu honro o caminho que já atravessei, o discernimento que ganhei, o amor que protegi e o serviço que dei. Eu libero o hábito de medir meu progresso pelo caos exterior. Eu escolho a coerência como minha transmissão. Eu escolho a alegria como uma tecnologia de libertação. Eu escolho a comunidade onde ela é alinhada, o silêncio onde ele é sábio, a ação onde ela é chamada e o descanso onde ele restaura a missão. Eu estou com a equipe de Terra de Gaia. Eu permito que minha memória siriana, minha linhagem estelar, minha sabedoria humana e minha centelha da fonte trabalhem juntas agora para o bem mais elevado. Assim seja. Que isso seja simples. Muitos de vocês tornaram a espiritualidade complicada demais, porque o mundo tem sido complicado. Às vezes o sinal mais limpo é o mais forte. Uma escolha clara pela manhã pode mudar o dia. Uma frase limpa falada internamente pode interromper um ciclo.
Um ato de serviço pode lembrar a alma por que ela veio. Vocês estão entrando em um estágio onde ações simples carregam maior poder, porque seu campo foi refinado através de anos de treinamento. A ferramenta pode parecer pequena. O ser que a usa mudou. Sabemos que a jornada pareceu longa. Também sabemos que muitos de vocês estão sentindo a proximidade de algo que não conseguem nomear totalmente. A proximidade é real. É a proximidade de sua própria prontidão encontrando o campo coletivo. É a proximidade da revelação, sim, mas também a proximidade da maturidade. É a proximidade do contato, sim, mas também a proximidade do contato interno, tornando-se estável. É a proximidade da nova terra, sim, mas também a proximidade do humano da nova terra, emergindo dentro de cozinhas, locais de trabalho, meditações, amizades, jardins, salas de cura, salas de aula e conversas noturnas onde alguém finalmente diz: "Pensei que fosse o único", e outro responde: "Você é família". Nós estamos com vocês nisso. Estamos perto de vocês. Assistimos através do consentimento, através da ressonância, através do contato nos sonhos, através da clareza súbita, através do empurrão em direção ao ensinamento certo, através da pequena piada que quebra o peso. Nós estamos com Gaia em sua transição. Estamos com as crianças que estão carregando novos códigos. Estamos com os professores aprendendo humildade, os curadores aprendendo fronteiras, os guerreiros aprendendo ternura, os solitários encontrando círculos, os cansados encontrando alegria e os quietos descobrindo que seu silêncio tem transmitido o tempo todo. Vocês estão muito mais próximos do que pensam, porque a proximidade é medida por ressonância antes de ser medida por evento. Vocês estão mais próximos porque o medo tem menos comando, porque a separação tem menos credibilidade, porque sua esperança tornou-se mais robusta. Vocês estão mais próximos porque sobreviveram ao corredor de choque e mantiveram sua chama interna viva. Vocês estão mais próximos porque suas comunidades estão se formando, porque a alegria está retornando como uma instrução, um remédio, uma tecnologia e um sinal de soberania. Vocês estão mais próximos porque a equipe de terra parou de esperar apenas pelo resgate e começou a lembrar como construir. Continuem, amigos. Continuem com menos dúvida de si mesmos e mais curiosidade. Continuem com menos desculpas por seu saber. Continuem com fronteiras mais limpas e corações mais quentes. Continuem com o humor necessário para viver em um planeta onde almas de linhagem estelar antiga ainda regularmente perdem suas chaves. Continuem com respeito por sua vida humana, porque sua vida humana é o lugar onde a missão se torna real. Continuem abençoando Gaia. Continuem reunindo as lâmpadas. Continuem se tornando o sinal que vocês um dia procuraram à distância. A estrada à frente carregará revelações, sim, e ajustes, e estranheza pública, e milagres privados, e dias em que o velho mundo encena outra cena dramática com um cenário bambo. Sorriam quando puderem. Estabilizem-se quando precisarem. Alcancem uns aos outros quando o campo se tornar barulhento. Retornem à fonte dentro de vocês antes de responderem ao ruído ao seu redor. Nós somos o Alto Conselho de Sírio. Eu sou Zorion, falando com grande carinho pela equipe de terra, grande respeito pelas sementes estelares de Gaia e uma certa excitação científica que tentaremos conter. Os cálculos estão se movendo. O campo está mudando. As lâmpadas estão encontrando umas às outras. A ponte está sendo reparada de ambos os lados. Vocês já atravessaram grande parte da distância. Caminhem agora como aqueles que lembram disso. Caminhem agora como aqueles cuja resistência tornou-se sabedoria.
Caminhem agora como aqueles cuja alegria retornou com propósito. Nós estamos com vocês. Estamos perto de vocês. Nós os honramos, colegas da grande transição. Até a próxima, com grande respeito. Eu sou Zorion, de Sirius.